Oi, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos pegar o livro de matemática. Hoje a nossa aula será de matemática. Hoje nós vamos falar sobre álgebra e probabilidade. Nós estamos chegando ao final do nosso livrinho de matemática. Graças a Deus, né? Estamos finalizando 248 e vamos finalizar a paginazinha 255. Vamos fazer algumas atividades e com isso finalizamos o nosso livrinho de matemática. Então vamos abrir aí o livro na página 248. Nós vamos ver aí o que são sequências numéricas, como as sequências numéricas elas podem estar envolvidas, né, ao você precisar contar. Então, às vezes você pode utilizar, você vai estar vendo aqui no decorrer da aula, nós vamos precisar contar de 2 em 2, de 10 em 10, então fiquem atentos aí na aula que vocês vão estar precisando disso para desenvolver as atividades. Então, aí nessa primeira sequência numérica, que esse livro deu essa gravura aí, é uma festinha de aniversário de Júlia. Haverá tipos de doces e salgados. Ela distribuiu os docinhos da festa em bandejas, como vocês podem estar olhando. Veja como eles foram distribuídos. Então, nós temos aí, ó, a primeira bandeja, 10, a segunda, 20, 30, vocês vão estar contando os docinhos, 40 e 50. E vamos às questões, essas questões aí vocês podem estar realizando, conversando, não precisem nem responder aí porque não tem muito espaço, então nós vamos realizar juntos agora aqui, dialogando, conversando. A quantidade de brigadeiros em cada bandeja apresenta algum padrão? Então vamos ver aí, ó, a quantidade de docinhos, né, que tem na bandeja, ela apresenta o quê? Ela aumenta. Observem que aumentou. Então, a quantidade de doces, ela vai aumentando. De quanto em quanto? Vocês saberiam me informar? Ó, 10, 20, 30. Então, ela está aumentando de 10 em 10. Na festinha de Júlia, ainda serão servidas mais 2 bandejas de brigadeiros. Quantos brigadeiros você acha que Júlia organizará nas próximas bandejas? Então, as bandejas, aí até a figura, foram até 50. Então, as próximas bandejas, a quantidade de brigadeiros que Júlia organizará será de quanto? Se ela está indo de 10 em 10, então vamos lá, parou em 50, 60, 70, 80, ok? Que ela está organizando de 10 em 10. Vamos para a próxima página, 249. Nós temos o Davi. Ele está organizando as garrafas, separando as garrafas para reciclagem. Observe quantas ele já separou e também como ele organizou. Olha, ele separou e organizou. Vamos contar as garrafas e colocar aí, ó, 15, 12, 9 e 6. A sequência de garrafas que Davi separou apresenta algum padrão? Olhem aí. Apresenta? Sim, claro, olha aí. Ele começa em 15, observem que ele começou em 15 e ele diminuiu de 3 em 3. Ele foi diminuindo, olha, ele começou em 15 e foi diminuindo de 3 em 3. A sequência numérica representada está na ordem crescente. Vamos relembrar? Está do menor para o maior ou está do maior para o menor? Ordem decrescente, do maior
para o menor. Que ordem está aí nessa posição? 15, 12, 9, 6. Ele usou a ordem crescente ou a ordem decrescente? Desenhe no quadro abaixo, seguindo esse mesmo padrão, qual será o próximo grupo de garrafas que Davi vai montar. Então, se ele diminuiu de 3 em 3, qual vai ser o próximo grupinho ali? Quantas garrafas vocês vão estar desenhando? Agora escreva o número que representa a quantidade de garrafas que você desenhou, dando sequência à separação que ele fez. Vamos para a página 250, atividades, número 1. Nós temos aí bacias. Cada bacia está com a medida. Então, nós temos 6 litros, 2 litros, e cada bacia é de uma cor diferente. 4 litros, 10 litros e 8 litros. Então, vocês vão estar observando as bacias e vamos ver o que vai acontecer. Você consegue identificar um padrão na sequência numérica acima? Então, qual o padrão que foi utilizado aí nessa sequência numérica? Observem. Agora escreva as medidas de capacidade dessas bacias na ordem crescente. Então, vocês vão pegar do menor para o maior, colocando o símbolozinho que representa o litro, que é o L. Vão estar colocando, separando por vírgula, até chegar no último, que é o maior valor em litros. C. A sequência formada pelos números que você escreveu acima tem algum padrão? Se sim, qual é esse padrão? Então, vamos observar atentamente. Está aumentando de quanto em quanto? Vocês vão responder. 2. Escreva abaixo a sequência de acordo com a regra. Aumenta, presta atenção, é só ler que vocês vão saber como que vocês vão colocar os números. Olha a dica que deu na letra A. Aumenta de 3 em 3, começando pelo 3 e terminando em 30. Então, vocês vão fazer o que está pedindo aí, separando os números por vírgulas. B. Começa pelo 2. Então, você já sabe, vai começar pelo 2. E, a partir do segundo termo, cada número é o dobro do anterior, tá? É o dobro do número que vem antes. Terminando em 32. Quando chegar em 32, você vai finalizar a sua resposta. 3. Sua vez. Você vai criar uma sequência de 6 números e descreva a regra em seu caderno. Então, você não precisa aí mesmo embaixo, se você quiser, né, estar escrevendo, você pode colocar aí bem pequenininho aí a sequência que você usou para estar colocando sua resposta. É uma resposta pessoal. Vamos para a página 251. Número 4. As crianças estão brincando de criar sequências numéricas. Descubra a regra de cada sequência e complete os espaços com os termos que faltam. Então, você vai completar, você vai descobrir a Duda. 20, aí ela pulou os 3 quadradinhos, 44 e 50. Então, você vai tentar descobrir qual foi a sequência que ela usou, de quanto em quanto que ela usou. Depois a Luísa e depois o Heitor. No número 5, nós temos aí a sequência só que com formas geométricas, com triângulos. Então, nós temos triângulos, o verde, o verde e amarelo. A sequência que foi usada, a quantidade e as cores, né? Observem aí. Desenhe no quadro abaixo o próximo termo dessa sequência de triângulos. Então, você tem que contar quantos triângulos tem, conta no segundo, no terceiro e no quarto. Você vai criar, desenhe no quadro, o próximo termo dessa sequência. Você vai criar um próximo grupinho de triângulos. Observem qual vai ser a cor. Terminou no amarelo.
Então, você vai fazer seus triângulos, vai pintar com a cor que vai ser a sequência, que a tia não pode estar falando, como se fosse entrar aí ao lado da coluna. 6. Escreva abaixo a sequência em que os números diminuem. Então, olha aí. Você tem que prestar atenção. De 5 em 5 unidades, começando pelo 50. Então, você vai iniciar com 50, que a tarefa está pedindo, a questão. E vai terminar em 5. De 5 em 5 unidades. Vai separando os números sempre por vírgulas, para não misturar. E B, de 4 em 4 unidades, começando pelo 60, separando por vírgulas, né, de 4 em 4, terminando em 6. Página 252. Número 7. Ajude Soraya nos cálculos das multiplicações. Olha aí, que vocês já aprenderam, né? Já estão com a tabuada, estão estudando. Então, vamos escrever os resultados, já que vocês já sabem, né? Vocês nem vão precisar olhar a tabuada. Então, vamos colocar o resultado aí. 2 vezes 5, 2 vezes 10, 5 vezes 6, 5 vezes 8... 25 vezes 2, 3 vezes 20, 7 vezes 10. Colocaram os resultados? Vamos responder. A sequência, letra A, formada pelos resultados dessas multiplicações, está em que ordem? Crescente ou decrescente? Do menor para o maior ou do maior para o menor? Sejam espertos. B. Descreva a regra de formação dessa sequência. Então, vamos lá. Você vai escrever, começou qual número? Olha lá no número 7 para responder essa B. Começou qual número? Qual foi o primeiro número? A primeira resposta da primeira tabuada lá, 2 vezes 5. Adiciona-se quanto ao número anterior até o 60, foi de quanto em quanto, né? E você vai encerrar em qual número? Da última tabuada, 7 vezes 2, 7 vezes 10, vai ser o último número que você vai encerrar aí na sua resposta da letra B, né? E o número 8, você tem aí, você vai estar visualizando a parte de cima e a parte de baixo. Observe as figuras e descubra o padrão de sequência. Então, você vai ver a sequência de cima. Você vai desenhar embaixo, depois desenha as duas próximas figuras. Vai desenhar embaixo, né, essa parte que o livro colocou à sua disposição. Você vai desenhar mais duas pecinhas. E vamos ver a sequência. Em cima, vamos olhar a de cima. Nós temos uma bolinha, na outra, não, na primeira bolinha nenhuma. Na segunda, uma bolinha preta. Na terceira, 2 bolinhas. Na quarta, 3 bolinhas. Na quinta e na sexta que você vai estar desenhando, qual vai ser a sequência? 3. Quantas bolinhas vem depois do 3? Tan, tan, tan. E na outra pecinha, quantas bolinhas vem depois do 4? Você vai estar desenhando as bolinhas. E depois você vai olhar a parte de baixo. Olha aí na de baixo. A de baixo começa pelo 6, depois 5, depois 4, depois 3. E aí a parte de baixo que você vai desenhar. 3 vai diminuir. Tan, 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 embaixo. E pela última pecinha, quantas bolinhas você vai desenhar aí na parte de baixo? Muito bem, senão a tia vai estar falando a resposta. Já dei várias dicas. Vamos agora para essa página 253. São situações do acaso.
Então, a Joana, que é essa menina da gravura, vai brincar de sortear bolinhas coloridas. Ela colocou dentro de uma sacola de pano 100 bolinhas pequenas iguais de cores diferentes. Então, são bolinhas pequenas iguais de cores diferentes. Tem azul, tem vermelha. Olhem aí. 10 bolinhas vermelhas, uma bolinha verde e o restante de bolinhas azuis. Não tem bolinha roxa. Ó, observaram aí que não tem. Em seguida, Joana colocou uma venda nos olhos para garantir que não estaria olhando quando sorteasse uma das bolinhas. Vamos ver o que é provável, o que não é. O que é impossível acontecer? Olha, é provável, muito provável, que Joana tire uma bolinha azul, pois há muitas bolinhas azuis na sacola. É pouco provável que Joana tire uma bolinha vermelha, pois há poucas bolinhas vermelhas. É improvável que Joana tire uma bolinha verde. Por quê? Pois há apenas uma bolinha verde. E a roxa? É impossível que ela tire uma bolinha roxa, porque não tinha a cor roxa, não tinha bolinha roxa na sacola dela. Vamos agora realizar as duas últimas páginas, 254 e 255. Na página 254, Joana vai sortear de uma vez só 2 bolinhas coloridas da sacola de pano, esse textinho que a tia acabou de ler. Responda as questões abaixo pensando nesse novo experimento feito por ela. A. Quais cores de bolinhas ela pode tirar da sacola? Vocês pode estar utilizando a página anterior. Em seu caderno, desenhe outros 4 quadros como quadro ao lado e complete com todas as possibilidades. Então, você vai colocar as possibilidades aí, como está no livro. De bolinha, combinação de bolinhas coloridas que Joana pode sortear. C. As 2 bolinhas sorteadas, com certeza, serão da mesma cor? Então, essas respostas aí vocês podem estar conversando com o seu responsável. D. É muito provável que as 2 bolinhas sorteadas sejam de cores diferentes? E a última, é possível que Joana sorteie 2 bolinhas verdes? Será que pode cair 2 bolinhas? No número 2, em uma sacola de pano não transparente, há uma bolinha verde, uma bolinha marrom, 2 bolinhas azuis e 2 bolinhas vermelhas. Todas as bolinhas têm a mesma massa e o mesmo tamanho. Só mudou aí as cores. Lucas quer fazer um experimento e vai sortear 3 bolinhas de uma vez só. Ligue os quadros correspondentes e ajude Lucas a descobrir a possibilidade. Então, você vai estar ligando aí. Todas as bolinhas sorteadas serão da mesma cor? É possível acontecer, acontecerá com certeza ou talvez aconteça. Serão sorteadas bolinhas de 3 cores diferentes? Serão sorteadas bolinhas de pelo menos 2 cores diferentes? Você vai estar ligando. E vamos finalizando a nossa última tarefa, número 3 e número 4. No número 3, complete as afirmações abaixo utilizando os termos é impossível, com certeza ou talvez. Ao lançar 3 dados de faces, numerados de 1 a 6 cada lado. Vamos ver aí, letra A. Eu consiga fazer 7 pontos. Então, você vai ver se vai encaixar. Talvez, com certeza ou impossível. B, fazer mais de 18 pontos. C, farei mais de 2 pontos. D, fazer apenas 2 pontos. E consiga fazer 13 pontos. F,
farei menos de 19 pontos. E no número 4 temos uma roleta das frutas. Nessa roleta aí é preciso girar a roleta para saber qual fruta será escolhida. Pense nas possibilidades. Então temos laranja, lixia, cajá, pitaia, pinha e manga. A. Será sorteada uma fruta que o nome inicie com uma vogal? Tem fruta aí que inicia com vogal? Olhem aí. Se não tem, então não tem possibilidade, né? Não tem nenhuma frutinha que inicie com vogal. B. Será sorteada uma fruta que termine com a letra A? Então, se tem frutinha aí, então você vai responder. C. Será sorteada uma fruta que tenha a letra G no nome? Tem alguma fruta aí que tenha a letra G no nome? E a última, D. Será sorteada uma fruta de cor verde? Tem fruta aí verde? Então, pode ser que ela seja sorteada? Muito bem. Então, chegamos ao final da nossa aula. Página 255, finalizamos o nosso livrinho de matemática. Tenham todos uma boa tarde e se cuidem.